E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Você já percebeu, ao abrir a sua Bíblia em 1 Reis 17, que nós temos o início da narrativa do ministério de Elias, certo? Um dos principais personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, sem dúvida. E nós começamos então a ver o propósito que Deus tinha para a vida dele. E Deus o chama. Se você já leu um pouquinho mais sobre Elias, nos livros da Senhora White, você vai ver que Elias morava numa cadeia de montanhas. Ele acompanhava o que estava acontecendo espiritualmente com o povo de Israel, o povo que ele pertencia, o povo que ele amava. E ele estava desesperado. E eu lembrei da sua oração, irmã. Eu lembro da senhora. A senhora lembra de mim? Eu não quero arriscar daqui da frente o seu nome, mas eu acho que eu sei até o seu nome. Da Floresta a senhora era, né? Ok. E aí então a oração dela me fez... a gente não conversou nada, mas o sentimento de Elias, ele estava nas montanhas de Gileade, ele via a condição espiritual do povo, e lá ele pedia a Deus uma intervenção, que Deus fizesse alguma coisa para acordar o povo, para o povo ver que estava indo numa direção de ruína e de perdição. O que Elias não esperava, eu acho, é que a resposta da oração dele seria ele mesmo. Porque Deus atendeu as orações dele, chamando ele para ser um instrumento para ir dar a mensagem de alerta e de arrependimento ao povo. E ele atendeu, imagino que se sentindo muito pequeno para fazer aquilo, ele atendeu, ele vai e se coloca nas mãos de Deus, e começa uma série de situações, onde Deus vai orientando ele, e ele vai advertindo o povo, e as coisas vão transcorrendo, e eu não quero me deter em todos os detalhes, mas o fato é que finalmente, como um momento decisivo, para que o povo escolhesse então de que lado iria ficar, do lado de Deus, ou do lado do falso Deus Baal, Elias convoca então a multidão, o povo, para aquele desafio, entre aspas, no Monte Carmelo. História que todos conhecem aqui, e se nós temos crianças pequenas, até elas conhecem essa história. E nós sabemos o que aconteceu. Os profetas de Baal, então, eles chamam, clamam pelo seu Deus, o Deus que se manifestasse e consumisse a oferta que estava posta ali, seria o Deus verdadeiro. E você sabe que os profetas de Baal, eles se cortaram, eles dançaram, eles gritaram, e não aconteceu nada. E Elias, solenemente, ele constrói o altar, ele restaura o altar, estava destruído, porque o povo estava distante de Deus. Ele coloca a sua oferta ali, ele faz uma oração simples, sem gritos, sem nenhuma atitude que chamasse atenção, simplesmente ora na certeza de que Deus iria ouvi-lo, porque ele sabia que o Deus que ele cria era o Deus verdadeiro, e Deus se manifesta com fogo e consome a oferta, altar, e o povo se prostra, e o povo reconhece que só o Deus de Elias era o Senhor, amém por isso? E foi um momento decisivo que impactou a todos. E eu confesso a vocês que eu imagino que o sonho de Elias era esse, era ver o povo agora prostrado diante do Deus verdadeiro, colocando sua vida nas mãos de Deus. Esse era o sonho que Elias tinha, era por isso que ele orava, era para isso que ele tinha dedicado a sua vida. Ele correu sérios riscos quando estava dentro, você sabe que ele teve que ficar escondido, porque o rei Acabe estava desesperado atrás dele, culpava ele das situações, da seca e etc. E agora o sonho de Elias estava realizado, pelo menos o sonho que eu imagino que ele tinha para essa vida aqui, era ver o povo de Deus voltado para Deus, focado nas coisas espirituais. Amém por isso? Só que o capítulo 19 começa, você pode olhar aí, e ele agora apresenta uma situação totalmente inusitada. O capítulo 19, 1 Reis, apresenta algo que ninguém imagina. Acompanhe comigo a partir do verso 1, por favor, na sua Bíblia aí. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Verso 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Agora acompanha comigo o que aconteceu. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Seguindo o verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto,
caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? O que ele pediu? Pediu a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que quem? Do que os meus pais. Dá para entender um negócio desse? Faz sentido o que está acontecendo aqui? A pessoa vive um momento, entre aspas aqui, um momento de glória da sua vida, não a glória para si, mas o momento que ele mais sonhava de Deus ser exaltado, Deus ser adorado, do povo reconhecer que só o Deus de Elias, o Deus Criador, era o Deus verdadeiro. Ele vê tudo o que acontece ali, ele tem a certeza, a convicção de que Deus está com ele, e algumas horas depois disso, ele recebe uma mensagem que a mulher do rei estava indignada com o que tinha acontecido, jura ele de morte. E qual é a reação dele? Ele foge, ele pede a morte, ele desanima completamente. Você já parou para pensar por que aconteceu isso? Por que Elias teve essa reação após o momento mais importante do seu ministério? Talvez você fique pensando aí, de repente pensa assim: poxa, Elias deve ser uma pessoa muito inconstante emocionalmente. Será que seria? Será que a gente vê isso com frequência na vida dele, como em outros personagens da Bíblia? A gente poderia alegar que talvez esse fosse o problema. Mas a gente não vê isso nas narrativas bíblicas anterior a esse acontecimento, que Elias era um camarada oscilante. Ele parecia ser muito determinado, muito firme, muito seguro, mas aqui ele simplesmente desmorona. Você sabe por que aconteceu isso com Elias? Sabe por que ele teve essa atitude? Eu queria que você ouvisse bem isso, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Elias criou uma expectativa irreal dos resultados do seu trabalho. Elias imaginou que, diante da manifestação que Deus apresentou no Monte Carmelo, ele achou assim: ninguém vai ter coragem de se posicionar ainda contra Deus. Todos vão agora se voltarem a Deus, consagrar suas vidas, e Israel vai ser totalmente um país que vai honrar e glorificar o nome de Deus nessa terra e representá-lo dignamente, como foi o plano original dele quando estabeleceu essa nação. Só que quando ele percebe que depois de uma manifestação tão poderosa de Deus, ainda havia alguém que se opunha a isso e que se mantinha ali com a mesma disposição contrária à vontade de Deus, aí ele se frustrou de uma maneira que pediu até a morte. Expectativas irreais de algumas situações podem nos levar a uma queda brusca em nossa vida. E isso pode se aplicar à vida espiritual, à vida material, à vida sentimental. Nós criarmos expectativas fora da realidade. Eu vou usar um exemplo que tem a ver com o nosso contexto religioso, como igreja. Eu não vou lembrar a fonte agora. Pastores, se vocês lembrarem, me ajudem. Mas vocês vão lembrar da citação. E os irmãos também que leem, além da Bíblia, livros inspirados, do Espírito de Profecia, talvez lembrem. A Sr. White escreve o seguinte, inspirado por Deus: se alguém espera que em algum momento toda a igreja vai ser reavivada e vai estar cheia do Espírito Santo, tal momento nunca acontecerá. Nunca vai acontecer isso. Nunca vai ter um momento em que vai ser unânime dentro da igreja, que todas as pessoas vão estar com a mesma disposição espiritual de se consagrar inteiramente a Deus. Ok? E às vezes a gente pode criar essa expectativa. A gente pode, nós pregadores, líderes da igreja, a gente luta por isso. Mas essa expectativa é irreal, porque Deus já disse, ela não vai acontecer. Mas a gente deve deixar de continuar trabalhando e buscando e lutando por isso, pastor? Não devemos. Mas temos que ter consciência de que nunca vai acontecer uma unanimidade de todas as pessoas aderirem a uma mesma disposição fervorosa nas coisas espirituais. Elias criou essa expectativa irreal. E quando ela não aconteceu, ele foi ao fundo do poço e agora ele pede até para morrer. Ele pensa assim, não adianta, tudo que aconteceu, tudo que eu fiz, tudo que eu passei, resultou nisso. Ainda tem Jezabel, que não se voltou a Deus. Ele sabia da influência que ela tinha, ele já imaginou o que ela ia conseguir fazer na mente do povo, tentando levá-los de volta para Baal, e por isso, então, ele parece que joga a toalha ali. Ontem, quando eu contei para vocês, introduzi, o meu sonho de vida que eu tinha na minha adolescência, eu contei para vocês quando, então,
passei a ser jogador do Esporte Clube Internacional, aqui de Porto Alegre. Vocês lembram quantos goleiros ficaram? Eu estou perguntando se vocês lembram, já estou mostrando, né? Baita professor, né? Professor bom esse, que já faz a pergunta dando a resposta. Não deixei nem vocês raciocinar, para ver se vocês estavam atentos, né? Então foram 4. Foram 4 goleiros. Eu lembro do nome deles ainda, apesar de fazer 25 anos, eu acho isso. Felipe, Fabiano Ventura, lembro até o seu nome. O outro eu não lembro o nome, eu lembro o apelido, Bagatini e eu. E então, após passar então nos testes, e tendo vindo morar aqui em Porto Alegre, vim de mala e cuia naquela época, podia trazer a cuia, né? Agora não mais. E aí vim então para morar na concentração e começaram então os treinos. Eu tinha, vamos dizer assim, eu tinha aquele sonho de jogar, então, num grande time, isso estava realizado, eu era agora atleta internacional, mas é claro que existiam outras metas, outros ideais a serem alcançados. E um deles agora era ser titular. Eu era o 4º goleiro, eu comecei o ano como 4º goleiro. E como eu falei para vocês, a minha categoria tinha sido campeã sul-americana no final do ano anterior, em 87. Então o goleiro que estava na minha categoria era o melhor goleiro da nossa idade na América do Sul. Felipe era o nome dele, um rapaz extremamente promissor. Existia uma disputa muito grande entre o Inter e o Grêmio na época dos goleiros, porque o goleiro do Grêmio, alguém lembra do Darley aqui? O Darley era o goleiro do Grêmio, considerado até hoje o maior goleiro da história do Grêmio, pelo menos o mais campeão. Era o goleiro do Grêmio e o Felipe do Inter, e os dois disputavam palmo a palmo, assim, quem era o melhor do Rio Grande do Sul. Ele era o goleiro titular da minha categoria. E aí eu pensei, chegando do interior, alemãozinho ali, todo desengonçado, magrinho, comprido, mas eu soube que tinha um treino, o Benítez, que foi goleiro do Inter ali no tricampeonato brasileiro de 79, invicto. Vamos lembrar das glórias passadas, já que atualmente não tem glória nenhuma para se lembrar. Mas então, o Benítez era o treinador de goleiros nosso. E ele então, quando ele me viu, ele perguntou assim, menino, tu não quer treinar junto com os goleiros do Sub-20? E eu disse, eu quero. Só treinava com eles os goleiros do Sub-20. E eu estava ali, eu fui assistir o treino, ele observou que eu fiquei assistindo o treino dos outros e me convidou para treinar, só para você entender. As categorias de base, em geral, treinam apenas no período da tarde, certo? Goleiros treinam de manhã e de tarde. Então, se você pensa que vida de goleiro é fácil, não é. Goleiro é o que mais treina, certo? Goleiro é o que mais treina. E ele me fez aquele convite e eu aceitei e comecei a treinar. Eu pensei, se eu quiser realmente chegar a algum lugar, eu vou ter que treinar mais que os outros, porque eles estão na minha frente. Eles já eram atletas do clube, eles já tinham mais técnica do que eu, estavam mais desenvolvidos. E então eu me agarrei naquele treino. E eu ia toda manhã cedo, chegava cedo, saía meio-dia. E lembra que a ordem que meu pai deu, que ele só ia me apoiar se eu estudasse. Então eu treinava de manhã, das 8h30 ao meio-dia, treinava de tarde das 2 às 5h30 e tinha aula de noite das 7h30 às 10h30. Estudava na escola Euclides da Cunha, no bairro Menino Deus. Alguém conhece esse colégio aí? É pertinho do Beira Rio lá. Vocês moram em outra região, não estão muito situados lá, né? Então, olha só, era puxado. E aí o que aconteceu? Uns 2 meses depois disso, o Felipe, o goleiro titular, ele teve um desentendimento com o treinador. E ele pegou e cancelou o contrato dele e foi embora. Foi embora e disse que ia para o Grêmio, e chegou no Grêmio, não quiseram ele, e eu vi encerrar ali precocemente a carreira de um camarada que hoje podia ter um grande nome na história. Mas ele era muito temperamental, não aceitou uma colocação do treinador e abandonou. Agora nós éramos 3. Fabiano assume a titularidade. A essa altura eu já tinha conseguido passar o Bagatini. O Bagatini estava meio acomodado, começou a engordar um pouquinho, ficou meio devagar para ir na bola, e eu já era o 2º goleiro. Quando tinha os jogos, eu era convocado então para ser o banco, porque o Felipe não estava, o Bagatini relaxou, eu era o 2º goleiro. Só que aí, uns 6 meses depois do início do ano, um dia terminou o treino, nós tomamos nosso banho, o treinador então mandou nós ficar no vestiário. Normalmente nós tomávamos o banho, trocava a roupa e ia embora. Quem morava na concentração, como eu, ficava ali, os outros iam para casa. Ele pediu nós ficarmos no vestiário.
Então estava todo mundo ali e quando o treinador falava em ficar depois do treino, quando um professor, pessoal que estuda aí, se ele diz assim, ó, quando terminar a aula, vocês ficam aqui na sala, o que você pensa que vai acontecer? Oi, professor Solange? Vai levar uma bronca. E todo mundo se olhava, tá, mas o que aconteceu? O que tu fez? Se olhar, perguntar o que aconteceu, que o professor quer que a gente fique. Agora, e ninguém sabia, não sei o que aconteceu. Aí daqui a pouco entrou o professor Hamilton, era o nosso treinador, e ele disse, moçada, seguinte, quero que vocês ouçam bem o que eu vou dizer. A direção do clube me ligou. E eles nos escalaram para fazer a preliminar, depois eu traduzo o que é isso, tá? A preliminar do jogo Inter e Santos pelo Campeonato Brasileiro de 1988. Se você acompanha ou acompanhou o futebol, você vai lembrar que nesse ano o Inter foi vice-campeão brasileiro. Quantos lembram disso? Perdeu para quem a final? Muito bem. Bobô, né, o nosso Carrasco. Então o Inter estava muito bem. E assim, ó, quando falava em jogar no Beira-Rio, o treinador disse assim, ó, faremos a preliminar. Preliminar é o jogo que acontece antes do jogo principal dos profissionais. Ok? Nós iríamos fazer esse jogo Inter e Santos. Santos, um time de tradição no Brasil. Isso significava cerca de 40 mil pessoas assistindo o jogo. Você já parou para se imaginar fazendo alguma coisa diante de 40 mil pessoas? Quando ele falou isso, parece que todos nós saímos de órbita no vestiário, assim, e todo mundo se imaginando já, entrando no Beira-Rio. Seria a primeira vez que nós iríamos jogar dentro do estádio, porque os nossos jogos eram sempre nos campos suplementares, e nós iríamos jogar dentro do Beira-Rio antes de um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. E eu saí, né, do ar e eu comecei a me imaginar dentro do Beira-Rio. E aquela multidão, aquela torcida toda. E eu, naquele momento, botei no meu coração assim, eu pensei, nem que eu tenha que me matar, eu vou jogar esse jogo. E botei aquilo assim, pensei, eu vou treinar mais do que eu estou treinando, porque eu quero estar nesse jogo. E foi o que eu fiz. O treinador dispensou nós. Então, aí claro, ele disse, né, então, gente, é muito sério o compromisso, nós temos que honrar a camisa desse time, é uma oportunidade que a direção está nos dando de fazer a prioridade de um jogo importante. Normalmente, a categoria que eu estava, jogava quando era um jogo contra times menores do Brasil, e eles colocaram nós contra um time bom, um time de nome. E então o treinador disse que a gente deveria se esmerar muito para realmente fazer bonito naquele dia. E como eu disse, então, eu saí me empenhando. O tempo foi passando, ele falou para nós mais ou menos um mês antes do jogo, e finalmente estava chegando próximo. O jogo seria no domingo, e chegou a sexta-feira, que antecedia o jogo. Treino a pronto, chama-se. É o último treino, para definir quem vai sair jogando, quem vai ficar no banco de reservas, quem não vai ficar, nem vai jogar, nem vai ficar no banco. E estava aquela ansiedade, porque ninguém tem vaga garantida num time. E eu e o Fabiano, essa altura, nós estávamos disputando, o treinador estava fazendo revezamento. Um jogo jogava eu, um jogo jogava ele. Só que para esse jogo o treinador disse assim, ó, não é a sequência que vai determinar quem vai jogar. Eu vou definir para esse jogo quem de vocês vai ser o titular. E aí o treino de sexta-feira era muito importante, porque era o treino que o treinador ia então ver quem estava preparado para esse jogo. Começou o treino coletivo, o treinador divide o grupo de jogadores do mesmo time em duas equipes, normalmente titular contra reservas. Não se aplicava isso a mim e ao Fabiano. Eu não me lembro se eu estava nos titulares ou nos reservas, não lembro disso. Eu sei que o treino estava transcorrendo tudo bem, tudo tranquilo, eu estava focado, pensando, não, tem que dar o melhor, porque eu quero jogar domingo. O time adversário estava vindo com a bola, saindo da sua defesa, o meia-direita deles estava com a bola, olhou para o ataque e resolveu fazer um lançamento para a minha área, tentando buscar o centroavante dele. Ele fez o lançamento, só que ele lançou muito forte, e a bola passou pela minha defesa, passou pelo ataque dele, e vinha na minha direção. E eu já fui saindo do gol, na direção da bola, e já dei uma espiada no meu lateral direito, porque no futebol existe uma regra que se a bola vem da minha esquerda, naturalmente o lado oposto vai estar menos obstruído. Então você pega e já sai jogando para o lado oposto. E eu já estava mentalizando isso, era meio automático de tanto você treinar. E a bola vinha, e a bola picou. E eu já estava pensando em sair jogando. Só que antes de sair jogando eu tinha que fazer uma outra coisa bem básica, né? Qual era? Pegar a bola. E eu me preocupei tanto com o que eu ia fazer depois,
que eu fui totalmente displicente, a bola picou e quando eu vi ela foi escapando da minha mão e eu dei um voo para trás para tentar tirar e não alcancei. E a bola entrou morrendo dentro do gol. A irmã está quase chorando de pena de mim. Irmã, sabe como é que chama isso quando acontece? Ela usou um termo bonito, displicente. Na linguagem do futebol isso chama-se um frangaço. Um frangaço, um peru. Peru é quando é muito feio, né? E para piorar a situação, eu caí, eu me joguei, né, para tentar evitar o gol, eu caí, e quando eu vi aquela bola lá dentro, eu botei a cabeça assim no campo, e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, e atrás do meu gol era o campo de treino dos juvenis, pessoal sub-17. E eles alguns moravam comigo, e quando eles viram o gol, começaram a zoar comigo, e quando eles viram eu chorando, aí sim, aí queriam acabar comigo, e eu deitado ali. E a vida de goleiro é tão triste. Você vai ver que o único lugar do campo que normalmente não tem grama, onde é que é? Onde o goleiro fica. E mais ainda, o atacante, se ele perde a bola, ele tem o meio campo para ajudar ele, certo? O meio campo se perde a bola, tem o zagueiro. Os zagueiros perdem a bola, e se o goleiro perde a bola, ele tem a rede para ajudar ele. Não tem ninguém. E ainda o goleiro toma um gol e ainda tem que buscar a bola dentro do gol. Normalmente ele tem que jogar a bola para o meio e dar uma palavra de ânimo, de encorajamento do time. Vamos lá, tomamos o gol, mas não vamos se entregar e tal. Que moral eu tinha para dizer alguma coisa naquela hora? Aí eu fui quase me arrastando dentro do gol, peguei a bola. Olha o que vai acontecer agora. Peguei a bola, uma luva secando os olhos, mais botei terra, eu acho que sequei. Peguei a bola, quando eu olho para o meio do campo, o treinador com a prancheta assim, ó. Aí, sabe o que eu pensei? Acabou. Não vou pegar nem banco de reserva domingo. Vou assistir na arquibancada o jogo. Simplesmente assim, ó, me desanimou de uma maneira, me deu uma tristeza. Pensei, acabou. Agora foi-se o sonho de jogar no Beira-Rio. Porque eu pensei assim, quando eu vi o treinador fazendo aquela cara, ele devia estar pensando assim, como é que eu vou botar um rapaz desse a jogar para 40 mil pessoas, se num treininho desse o cara toma um gol, chora, se desestabiliza totalmente emocionalmente, que estrutura ele tem? Se ele está dentro do estádio, acontece alguma coisa, o cara morre lá na goleira, no gol. Eu pensando tudo isso, né? E aí eu pensei, tá, acabou tudo agora. Mas o treino continuou, fiquei ali, não houve nenhuma outra situação mais complicada, mas o meu sentimento era assim de prostração, de desânimo, de frustração absoluta, porque se tinha um dia que eu não podia falhar, era aquele dia. Voltando para a Bíblia agora. Se tinha um dia que Elias não podia falhar, era aquele dia. Se tinha um dia que Elias não podia desanimar, era naquele dia. Porque a postura dele diante do que aconteceu no Carmelo, a sequência da postura dele de continuar firme, de ser a referência para o povo, se manter firme na questão do reavivamento, dependia muito de como ele iria agir. E agora, ao ele desistir, ao ele fugir, ao ele sumir do mapa, isso comprometeu, de certa forma, o propósito de Deus. Comprometeu. O propósito que Deus tinha para o ministério dele e para a obra de reavivamento com o povo. Só que agora vem a parte mais bonita da história. E aqui eu quero que você preste bem atenção. Quando nós frustramos a Deus, ou quando nós falhamos em relação às expectativas que Deus tem com a gente, como é que Deus age com a gente? Como é que Deus age quando nós falhamos? Como é que você vê, quando você faz uma coisa que você sabe que está errada em relação aos princípios divinos, como é que você acha que Deus te vê nessa hora? Você pensa que Deus olha assim, sabe, vira as costas e sai atrás de outro. Porque ele pensa assim, sabe que não podia contar com ele? É assim? Eu acho que muita gente pensa que é assim. Porque quanta gente desiste de continuar na caminhada depois de cometer uma falha. Sempre tenta achar um culpado, porque alguém me olhou feio, porque alguém disse aquilo, mas em geral as pessoas já meio que tomam essa decisão automaticamente após sentir assim que pisou na bola, desculpa a expressão. Como é que Deus agiu com Elias? Quando ele fugiu e pediu para morrer.
Está com a Bíblia aberta aí, né? Capítulo 19. Vamos ver o que aconteceu. É muito bonito de ver isso aqui. No verso 5, por favor, acompanha aí. Deitou-se e dormindo debaixo do zimbro, eis que o quê? Um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Verso 6, finalzinho do verso 6. Comeu, bebeu e fez o quê? Tornou a dormir. Vocês sabem que poucas pessoas reagem assim plenamente positivamente depois de uma queda a uma tentativa de ajuda. Por exemplo, se você conhece alguém que sofre de depressão, tem aquelas baixas assim, aí você tenta fazer alguma coisa para ajudar, para animar, e a pessoa não reage como você imaginou. Não desiste, porque não é fácil sair de uma situação assim. Às vezes a gente tenta, faz alguma coisa só para desencargo de consciência por alguém, diz, não, fiz minha parte. Mas daí a pessoa não reagiu, deixa para lá. Deus podia ou não podia ter agido assim com Elias? Elias, ele não confiou, ele fugiu, ele comprometeu, de certa forma, os planos de Deus. Deus fez a parte, levou alimento, imagino que a expectativa de Deus era que ele comesse, se fortalecesse, se levantasse, bom, Senhor, perdoa pelo que eu fiz, mas vamos lá. O que aconteceu? Dormiu de novo. Depressão profunda ele estava, desânimo total. E agora, Deus desiste dele? Continue acompanhando, por favor. Verso 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo o quê? Longo. Verso 8. Levantou-se, pois comeu e bebeu. Mas o que ele fez? Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, ele foi numa direção contrária, mais tempo, mais longe. Parecia que estava piorando a situação. Mas agora, fisicamente, Deus estava tentando restaurar, e aí Deus faz uma pergunta para tentar começar a dar direção para a vida dele de novo. Tentar fazer ele refletir que ele estava perdido ali. Final do verso 9. O que fazes aqui, Elias? Ou seja, de uma forma carinhosa, Deus está dizendo, Elias, não é aqui que você tem que estar. Eu estou te trazendo alimento, estou tentando te ajudar, mas não é aqui que eu te quero. Você percebe como Deus vai trabalhando? Com paciência, com carinho. Vai tentando reestruturar a pessoa fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Elias apresenta algumas, ele dá uma desculpa ali, ele diz que só ele tinha ficado, que só ele tinha permanecido, mas Deus refuta esse argumento dele e apresenta que pelo menos 7.000 não tinham abandonado Deus, não tinham apostatado, vamos dizer assim. Deus pergunta de novo no verso 13, no final ali, o que Elias estava fazendo ali, tentando dar o senso de direção a ele. Mas o que eu quero, a grande lição aqui, é que quando eu e você falhamos, e talvez até comprometemos o nome de Deus, desonramos a Ele, Deus não nos descarta como se fosse um copinho de plástico, ou um guardanapo de boca. Mas Ele vem ao nosso encontro, e Ele faz tudo o que tiver ao alcance dele para nos restaurar e nos recolocar no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Amém por isso? Amém por isso. Deus fez tudo o que podia por Elias e com muito carinho tentou mostrar a ele que ele estava no lugar errado e que apesar de ele ter falhado, Deus não tinha desistido dele. Quando terminou aquele treino, a expectativa de todo mundo era quem jogaria no domingo, quem estaria compondo o grupo que faria parte da partida. E saíram todos correndo para o vestiário, na expectativa de ver afixado no mural a relação de convocados e de quem estaria jogando. O único que não tinha pressa era eu. Eu deixei todo mundo ali na frente, eu pensei, eu não quero passar vergonha. Você sabe como é que é adolescente, né? Adolescente não faz por maldade, mas às vezes não tem muita sensibilidade com o sentimento do outro. Eu vejo lá no internato, algum está sofrendo, o Caio está aqui, é nosso aluno, ele vai voltar comigo, calma, Caio, não desmaia. Né? O Bruno está aqui, foi aluno nosso, agora trabalha aqui na associação. Não sei se o Andrew está lá, cadê o Andrew? Está em algum lugar lá em cima. É nosso aluno lá, filho do pastor e da professora Solange.
E o adolescente, o camarada está ali morrendo de desgosto da vida e ele chega, dá uma zoada ainda, cutuca mais ainda, mas eles fazem isso porque é da idade. E eu, conhecendo meus amigos, eu não queria ouvir os deboches, as gozações, as risadas, e fiquei para trás. Fui indo, tentando me recompor, tentando me preparar para ficar fora. E eu sabia que o treinador tinha toda a razão se me deixasse de fora, tinha todo o direito. Eu tinha consciência disso, então eu estava me preparando emocionalmente para assistir o jogo da arquibancada. E ver, eu ia torcer pelos meus colegas, de forma alguma eu ia secá-los, ou torcer para que quem jogasse fosse mal. Eu nunca quis ganhar a posição dessa maneira, eu queria ganhar treinando e pelos meus méritos. E aí então eu cheguei no vestiário, muitos já tinham tomado seu banho, já tinham ido olhar no mural, já estava lá fixado, eu não fui. Eu fiquei longe do mural, tirei meu uniforme, bem devagarzinho, o pessoal tomava o banho, se vestia, olhava lá, alguns saíam felizes, se abraçando e gritando, e outros eu via que saíam tristes, eu já imaginava o que tinha acontecido. Tomei meu banho, botei meu uniforme lá com o roupeiro, que era quem recolhia para mandar para a lavanderia, só estava eu e ele no vestiário. Tomei meu banho, eu tomo um banho rápido, aquele dia meu banho foi demorar, fui gastando sabonete, era uma terapia. Aí me vesti e fui, parecia que estava indo num funeral para frente do mural. E quando eu levantei minha cabeça, eu até pensei, vou começar por baixo. Vou começar pelo número 18, porque o goleiro é o primeiro ali, né? Eu pensei, vamos ver se pelo menos banco eu peguei. Aí eu fui assim, com muito medo, 18, 17, 16, 15, 14, 13 e é o 12. O 12 é o goleiro reserva. Naquele tempo era mais, se seguia mais isso. Hoje joga qualquer, até número 100 tem, né? Quando eu olhei o 12, estava escrito Fabiano. E eu pensei, das duas, ou eu vou para arquibancada mesmo, ou eu vou sair jogando. Aí eu não aguentei, né? A curiosidade, eu botei o olho direto no número 1 e estava lá, Bruno Eduardo. Eu quase não acreditava. A alegria que eu senti foi quase tão intensa quanto eu li no mesmo mural que eu tinha sido aprovado no teste para jogar no Internacional. E a vontade que eu tive naquele momento foi de sair correndo dali, encontrar meu treinador, e ele era meio carequinha, beijar aquela careca dele até abrir uma ferida. Porque eu pensei assim, puxa, como é que ele está fazendo isso? Que voto de confiança, que oportunidade, que reconhecimento. Ele sabia o quanto eu queria jogar, ele via o meu esforço. Eu era o único dos 4 goleiros, dos 3 agora, né, que treinava de manhã e de tarde. Os outros só iam para o treino da tarde. E eu entendo que tudo isso passou na cabeça dele. E ele olhou diferente do que eu pensei, porque eu achei que, eu fui pela razão, assim, não, como é que ele vai me botar a jogar? Tomo um frango desse, choro. Mas ele pensou assim, não, esse guri se esforça, ele está dando o máximo dele. E ele apostou em mim. Ele apostou em mim. E se você pensa que aquilo me acomodou, pensa assim, puxa, tomei um frango, chorei e ainda saio jogando, então eu vou me jogar nas cordas. Não, aquilo me deu mais motivação, me deu o desejo de dar o meu melhor para não desagradar ele, para fazer ele ver que valeu a pena confiar em mim. E é assim na vida espiritual, pelo menos comigo é assim. Quando a gente cai, eu já caí algumas vezes, e tive algumas quedas bem fortes. Mas a maneira carinhosa, e essa mensagem, ela surgiu de um momento muito difícil da minha vida. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. Quem me conhece um pouco da minha história, sabe do que eu estou falando. Essa mensagem veio no momento mais escuro da minha vida. E eu vi Deus agindo. Quem sou eu, né? Elias, sou digno de nem dizer o nome dele, mas Deus agiu da mesma maneira comigo. Na minha vida, na minha caminhada espiritual, e eu vi aquele treinador agindo da mesma maneira como Deus age com a gente. Deus quer recolocar a gente no caminho para a salvação. Amém? Se eu estou falando para alguém que está meio desnorteado, está meio desmotivado, está meio frustrado, está meio abalado, meio se achando esquecido por Deus, eu queria dizer para você que Deus está contigo aí. Se alguém cometeu algum erro, e de repente as pessoas te julgam, que você não tem jeito, que você não tem chance, Deus não te vê assim. Deus está aí, trazendo água, comida,
tentando te dar o senso de direção de novo, porque você e eu somos especiais para Ele. Deus não nos descarta. Se alguém não se salvar, é porque desistiu disso, mas não porque Deus desistiu da gente. E você quer ver como é que termina? Depois de Deus fazer todo esse trabalho de restauração física, mental, espiritual, olha só agora o verso 15, capítulo 19. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho. Agora Deus é incisivo com ele. Para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Amém, gente? Você já foi dizendo, olha, agora você está bem, vamos lá, recomeça, faz isso, faz aquilo. E olha o que ele diz: ungirás Eliseu em teu lugar. Por quê? E isso aqui é o mais incrível, gente. Elias quis morrer por causa de uma situação que saiu diferente do que ele esperava. E ele comprometeu um pouco o plano de Deus. Mas mesmo assim, o plano que Deus preservou para ele, qual era? O que aconteceu? Por que Eliseu ia substituir ele? Porque ele ia morrer? Ou porque ele ia ser rejeitado como profeta? Não, porque ele ia ter o privilégio de ser transladado. E quando Deus busca a restauração da nossa vida e nos dá o senso de direção de novo e nos recoloca no caminho, é porque Ele tem para nós também o sonho de transladação quando Jesus voltar. Amém? Quando o treinador me colocou para jogar, é porque ele estava dizendo assim, ó, eu confio em você, eu sei que você tem potencial. E eu tenho algo muito melhor para ti. E antes que você me pergunte lá na saída, eu já vou dizer, nós ganhamos o jogo de 1-0. Certo? É só o que eu falo também. Não vem me perguntar coisas depois que eu não vou adiantar nada do que aconteceu ou vai acontecer. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E Ele não quer perder nenhum de nós. Os obstáculos vão surgir. E eu aprendi uma coisa na minha vida. Tem uma citação de Outras Nações que diz assim, ó, toda dificuldade é um chamado à oração. Grava essa frase, gente. Toda dificuldade é um chamado à oração. É para estar mais perto de Deus. Não é porque Deus não está te querendo, não é porque Deus está contra ti. É porque Ele está sentindo que tem algum perigo, você está muito com as asinhas batendo, muito solto, muito confiante, e Ele quer você perto dEle para que você não caia. E não se perca. Obstáculos surgem, mas se a gente permanecer com os olhos em Deus, Ele vai nos dar força e nós vamos conseguir seguir em frente. Amém? Vou chamar a nossa cantora, ela vai cantar mais um louvor para nós. E enquanto ela estiver cantando, eu quero convidar você, aonde você está, a pedir a Deus, Senhor, me ajuda a nunca me frustrar contigo. E se tem alguém que está balançando, Senhor, me firma em Ti. E se tem alguém que chegou ao ponto de Elias, de repente você veio aqui essa noite, eu não sei, pode acontecer, tipo assim, Senhor, eu vou hoje, mas eu não... Pede a Deus, Senhor, não me deixa duvidar e desconfiar de Ti. E não me deixa fugir do Teu plano, que é a minha salvação. Amém? Eu vou orar com você depois do louvor. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis possa ainda ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem mesmo posso ver se importa com o que eu desejo ser.
E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem, autor. Quero deixar-me reescrever, cada palavra tua quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, o meu final feliz, o meu final feliz. Amém. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos trata com muito carinho. Obrigado, o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque mesmo quando te frustramos, o Senhor não se magoa, ainda que se entristeça, mas não vira as costas para nós. Obrigado por tua paciência, porque muitas vezes a gente não entende por que algumas coisas estão acontecendo e é tentado a te cobrar. Mas mesmo assim, se ficarmos ao teu lado e não soltarmos tua mão, o Senhor se encarrega de nos restaurar e nos fazer entender todos os porquês. E ver que o que o Senhor permitiu nunca foi maior do que podemos suportar e sempre foi para um bem melhor para nós. Se nessa noite estou falando para alguém que anda desanimado, que se sente triste, que pensa em desistir da carreira cristã, que possa sair daqui revigorado. Estou falando para pessoas que estão vivendo um bom momento espiritual, que o Senhor ajude a nunca confiarmos em nós, a nunca relaxarmos espiritualmente, mas permanecermos focados em Ti e seguindo a passos firmes
rumo à salvação. Cuida de nós. Leva-nos agora em segurança para nossas casas, dê uma boa noite de sono, um bom dia de trabalho amanhã, e que à noite, pela tua graça, possamos estar aqui juntos para te adorar mais uma vez. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.